Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Denise Toledo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que é o Halloween, por que se comemora o Halloween, onde se comemora esse Halloween, né? E eu confesso que eu resolvi trazer esse vídeo porque eu também comecei a pensar sobre, a refletir e cheguei à conclusão de que eu não sabia quase nada sobre essa data comemorativa. Eu nunca comemorei, mas eu vejo muitas pessoas sempre comemorando, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, eu falei, nossa, mas por que as pessoas, elas se fantasiam, né? O que tem por trás, se é que existe um significado por trás. E então, eu falei assim, eu pesquisei várias coisas e eu pensei, eu acho que vai ser interessante trazer esse vídeo pro canal, para que outras pessoas que também não sabem, assim como eu não sabiam, tenham um pouco mais de conhecimento sobre esse feriado. E eu me surpreendi porque o Halloween, né, moderno que a gente conhece hoje, ele tem origem num festival pagão lá de muito tempo atrás, antes do século VIII, pra você ter uma noção, que era comemorado numa região ali da Irlanda, onde hoje seria a Irlanda, Inglaterra ali, né? Mas é um festival chamado Samhain, não sei, eu não vou conseguir pronunciar isso. Samhain, eu acho que é assim, Samhain. Mas eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, tá? Tudo certinho. Enfim, era um festival pagão, comemorado todo dia 31 de outubro, lá antes do século VIII ainda, tá? E eles comemoravam o fim da colheita, chegava o fim do verão e aí era o fim da colheita e eles faziam toda uma festa que durava 3 dias. Então durava dia 31 de outubro, dia 1 de novembro e dia 2 de novembro. E aí o que aconteceu foi que no século VIII, o Papa Gregório III, ele mudou a data da comemoração do Dia de Todos os Santos. Hoje a gente conhece o Dia de Todos os Santos no dia 1 de novembro, né? Mas lá no século VIII, esse feriado ele era em maio. E então o Papa, na época, ele mudou. Eu não vou saber explicar e dizer tal, por que ele mudou. Não sei se deu a louca no Papa e ele mudou. Mas a questão é que esse feriado, ele ficava um pouco conflituoso, assim, com o feriado pagão que já existia, né? O feriado não, desculpa, a data comemorativa. E então, o que aconteceu foi que esses festivais, ao longo do tempo, né? Tanto o festival cristão quanto o festival pagão, eles começaram a ter começou a adquirir muitas semelhanças entre eles, começaram a se fundir esses festivais até que acabou tornando-se um festival só. E aí o que aconteceu? Tipo assim, em vários lugares, em várias regiões ali da Europa, havia essa comemoração desses feriados, mas o principal acontecia ali na Irlanda, na Inglaterra, ali na região de Gales. Nesse período aí de 1800, por aí, teve uma grande fome na Irlanda e muitos irlandeses, eles migraram então da sua região para colônias inglesas, como os Estados Unidos, por exemplo. E aí, a partir disso, que a gente começa a ter uma noção de onde o Halloween moderno, que a gente conhece hoje, surgiu. Só para vocês terem uma noção, o Dia de Todos os Santos chama All Hallows Eve. Hallows é santo. Então, com o passar do tempo, esse All Hallows Eve, ele se tornou esse Halloween, né? Da onde surgiu o conceito Halloween, vem exatamente desse termo, porque o Eve, ele significa a véspera do Dia de Todos os Santos, né? All Hallows, e o Eve é véspera, então dia 31 teria esse All Hallows Eve, e aí com o passar do tempo tornou-se o Halloween, e aí com o passar de mais tempo ainda, o pessoal mudou totalmente a ideia inicial do que seria esse All Hallows Eve, né? Se tornou outra coisa, na realidade, né? Torna um outro momento, uma outra comemoração, acaba não tendo muita, não sei se semelhança, mas não tem muita relação, assim, com a comemoração cristã em si. Me lembra muito o carnaval, sabe? O carnaval, ele é feito no Brasil, a base das datas religiosas ali, né? Eu não sou católica, mas
Eu sei que tem a questão de que não pode comer carne, e aí tem X dias, aí depois comemora-se a Páscoa, enfim. O carnaval ele é feito com base nessas datas comemorativas religiosas, mesmo não tendo muita relação com o cristianismo, não sei, né, com os feriados católicos. Então o Halloween é a mesma coisa, ele foi se tornando a mesma coisa, assim. A hora que eu tava pesquisando, eu comecei a notar muitas semelhanças entre o Halloween e o nosso carnaval. Mas enfim, os irlandeses eles foram então para colônias inglesas, entre essas colônias os Estados Unidos, né, que na época não é o que a gente conhece como Estados Unidos, havia menos províncias, menos estados, mas enfim, né. E eles, quando eles se migram, né, e eles migram de montes aos montes, eles levam consigo suas tradições, suas crenças e costumes, e a comemoração do All Hallows Eve, ele não é diferente, então ele vai junto, só que na Irlanda eles comemoram de uma forma singular, né, porque você tem determinados ornamentos, determinadas comidas, alimentos próprios daquela região que não vão ter necessariamente nos Estados Unidos e vice-versa. Então, quando ele chega nos Estados Unidos, esses festivais, essas comemorações, elas sofrem mudanças, elas vão sofrendo transformações, como, por exemplo, começar a usar a abóbora, né, ou a espiga de milho, enfim. E aí, então, foi partindo disso, assim, eles levam sua tradição que tinha um significado na Irlanda, mas nos Estados Unidos esse significado ele vai se perdendo. Com o passar do tempo, então a gente começa a ter essa questão dos doces ou travessuras, que é algo que surge depois também. Assim, o que acontece? Por que as pessoas antes faziam um ritual, né? Tipo, lá no começo, eles faziam para comemorar o fim da colheita, como eu comentei, mas também em homenagem aos mortos, em homenagem, tipo, eles acreditavam, varia muito, tá, gente, de região para região, mas de modo geral, acreditavam-se que então que as almas elas desciam novamente e aí depois elas subiam, e aí você tinha que fazer o ritual para que elas subissem novamente. E no Brasil a gente tem, né, no dia 2 o dia dos finados, então me lembrou bastante também a mesma ideia, assim, né, de comemoração. Como a gente tá tão próximo, a gente não percebe. E aí, então, tem a questão do Dia dos Mortos. No Halloween ele traz muito isso da questão dos mortos. E depois começou a se associar também com o Dia das Bruxas, porque eles faziam o ritual para espantar a bruxaria. E aí, com o tempo, modificou totalmente o significado, e ao invés de espantar a bruxaria, hoje a gente traz várias e várias fantasias de bruxas pro Halloween. Então, no final das contas, o Halloween ele foi sofrendo várias e várias modificações, várias transformações com o passar do tempo, até que se tornou esse evento, né? Nos Estados Unidos é um feriado, mas pensando no Brasil e no restante do mundo, é uma data comemorativa ali que hoje as pessoas costumam se reunir para comer bem, né? Para se divertir e se fantasiar, e poder se fantasiar do que desejar, poder brincar com muitas dessas coisas que no dia a dia é estranho e tenebroso pra gente, né? Então muita gente se fantasia de fantasma, fantasia de bruxa, se fantasia de vilão, enfim. Então se tornou isso, assim. Hoje o Halloween, como a gente conhece, ele não tem um significado no sentido do modo como ele foi surgindo, né? Ele foi se transformando e acompanhando as transformações da sociedade também. Mas só pra vocês terem uma noção, então, de que meio que o Halloween, eu tenho a sensação que ele se tornou o nosso carnaval, assim, sabe? A gente todo ano comemora o carnaval, cada um à sua maneira, né? Mas nem todo mundo sabe como o carnaval surgiu e por que tem o carnaval, né? Mas todo ano a gente tá lá. Então eu senti tudo que eu pesquisei do Halloween, que é bem parecido, assim, nesse aspecto, sabe? E foi interessante pesquisar porque me fez ter curiosidade exatamente de entender o nosso carnaval. Por que a gente tem um carnaval? Por que existe, né? Da onde que surgiu? E aí eu vou trazer esse vídeo aqui no canal também, tá? E quando eu trouxer eu deixo aqui pra vocês. Mas, de modo geral, eu espero ter ajudado a esclarecer, eu espero poder ter explicado bem, né? Explicado de uma forma mais clara.
Mas, mesmo assim, se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá? Beijos e até. Tchau!